Vamos para os destaques de hoje. Passados 6 anos do rompimento da barragem Brumadinho, atingidos pedem justiça. Lula se reúne para discutir alternativas para baratear preços dos alimentos. Caos na saúde de BH. Ministério da Saúde pede explicações. O Ministério da Saúde informou que está em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para entender o motivo da suspensão das cirurgias eletivas ortopédicas em 7 hospitais da capital e que os repasses estão em dia. Anunciada nesta semana, a medida foi tomada, segundo a Prefeitura, por causa do aumento do número de pacientes que sofreram quedas e acidentes de trânsito. Desde então, o Rede Notícia também tem buscado respostas sobre a interrupção dos procedimentos prevista para até 5 de fevereiro. Nós questionamos quanto foi o aumento em janeiro deste ano em comparação com o do ano passado, mas não tivemos resposta. Também perguntamos sem retorno quantas cirurgias deixarão de ser feitas neste período. Segundo a Prefeitura, os pacientes com procedimentos marcados para esta semana estão sendo atendidos normalmente. A orientação é para que não sejam agendados novos procedimentos até o dia 5 de fevereiro. Ainda em resposta ao Rede Notícia, a Prefeitura negou que a suspensão das cirurgias ortopédicas eletivas tenha sido por causa do fechamento. Há 2 semanas do bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins, administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, que faz parte da estrutura do governo estadual. Ainda sobre o caos na saúde de Belo Horizonte, o Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, amanheceu hoje com 125 pacientes. O número ainda é superior à capacidade, que é de 90 usuários. De acordo com a instituição, uma reunião foi feita com a Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura informou que os pacientes que seriam encaminhados ao Hospital Risoleta Neves estão sendo direcionados a outras unidades de saúde. Ainda de acordo com a Prefeitura, não houve prejuízo ao serviço e todos os pacientes foram atendidos. Uma obra interdita 3 faixas de trânsito da Avenida Cristiano Machado, próxima à Rua Gilson Bretas, no bairro 1º de Maio, na região norte de Belo Horizonte. O canteiro central da via também está com o tráfego interrompido. Para evitar o trecho, a BH Trans orienta que os motoristas que saem do bairro Dona Clara com destino a Confins devem utilizar as alças do anel rodoviário. A Prefeitura informa que a obra deve ser concluída em 3 dias. O metrô de Belo Horizonte vai sofrer novas mudanças a partir de amanhã. As informações com a repórter Milene Alves. A partir da próxima segunda-feira, dia 27, as viagens do metrô de Belo Horizonte entre as estações Vilarinho e Central terão um intervalo de 8 minutos no horário de pico. A medida vale nos dias úteis, como explica o gerente de Engenharia de Operação e Manutenção do metrô BH, Aloísio Viana. A gente vai conseguir fazer de Vilarinho até Central, praticamente manter durante o pico da semana o intervalo de 7 minutos e meio, 8 minutos, que é o acréscimo de trens entre os trens que vão sentido Eldorado. Então, um trem vai partir sentido Eldorado, 8 minutos depois vai partir um trem sentido Central. Então, esse segundo trem, ele só vai até a estação Central, ele não continua a viagem após esse trecho. Então, para os nossos clientes que vão embarcar de Vilarinho e vão seguir até a estação Central, para esses, o intervalo entre trens vai ser de 8 minutos. As mudanças ocorrem por causa das obras no trecho entre as estações Lagoinha e Carlos Prates, que começam no próximo sábado, dia 25, e devem ser finalizadas no dia 2 de fevereiro. Com isso, os usuários precisam redobrar atenção para as alterações. Nos fins de semana, o intervalo entre as viagens será de 24 minutos e não haverá baldeação. Durante os dias úteis, o intervalo entre os trens será de 16 minutos, com baldeação na estação Carlos Prates e na estação Lagoinha, o embarque acontecerá apenas por um lado da plataforma. Todos os dias nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, os trens circulam por uma só via, independente do destino final. Essas informações serão reforçadas
ajustadas no dia a dia, como conta o gerente de operação Frank Ferreira. Nosso pessoal vai estar bem treinado, pessoal, tanto os operadores de trens quanto o pessoal das estações, para orientar os nossos usuários. Vai ter informe dos trens, falando que aquele trem está indo para Vilarinho, ou para Eldorado, ou para Central, de maneira que a gente possa mitigar melhores transtornos para o nosso usuário. As obras que envolvem as estações de metrô da região central de Belo Horizonte estão previstas para serem finalizadas em março deste ano. O objetivo é melhorar as condições do transporte, diminuindo ruídos sonoros e incômodos com o movimento dos trens. O valor da passagem do metrô de BH é de R$ 5,50. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego voltou atrás do pedido de suspensão da atividade de transporte de passageiros por moto. A ideia era interromper o serviço por 90 dias. A decisão foi tomada depois que a categoria se manifestou ontem na porta da Câmara Municipal e da Prefeitura. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, foi feita uma reunião com representantes da categoria e 3 vereadores na tarde de ontem. Ficou decidido que deverá ser construída em 90 dias uma proposta de regulamentação. Uma lista com novos feirantes de Belo Horizonte foi publicada pela Prefeitura. A repórter Janaína Regiane tem os detalhes. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou no Diário Oficial do município a lista de novos feirantes habilitados para as feiras de segurança alimentar da cidade. Agora, os novos feirantes vão passar por um período de capacitação e terão até 30 dias para ocuparem as vagas distribuídas pelas diversas regionais da cidade. Atualmente, Belo Horizonte tem 5 diferentes modalidades de vendas de alimentos em vias públicas: as feiras de orgânicos, de agricultura urbana, as feiras livres, a versão direto da roça e a modelo. São 312 pontos na capital que facilitam o acesso da população aos alimentos e contribuem para a geração de renda para agricultores e para os próprios feirantes. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. Para lembrar dos 6 anos do rompimento da barragem em Brumadinho, completados neste sábado, os atingidos fizeram uma manifestação na porta da Assembleia Legislativa. Em Belo Horizonte, a repórter Erlaine Grace acompanhou. Boa tarde, Erlaine. Qual a reivindicação dos atingidos? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, e a todos que acompanham o Rede Notícia. Então, o protesto, o MAB, aponta que apenas 10% aí dos atingidos foram incluídos em programas de reparação. E esse questionamento de hoje vai muito além do protesto da diminuição do programa de reparação de transferência de renda. Eles não estão protestando somente contra essa diminuição, não. O Guilherme Camponês, militante do MAB, ele denuncia a insuficiência dos acordos com a Vale. Vamos assistir. E a gente está denunciando a insuficiência do acordo da reparação, que não realizou a reparação integral, E estamos denunciando 3 pontos centrais. A redução e o fim do PTR, que é o Programa de Transferência de Renda, o socioambiental, a reparação socioambiental, que não tem participação da população atingida, e o sucateamento da assessoria técnica, que está previsto para acabar antes do fim da reparação. Então, o ponto central aqui é que o programa de transferência de renda continue, até que a população atingida tenha condições de retomar a sua vida como era antes do rompimento. O acordo ele foi feito sem a participação da população atingida e por isso ele tem tantas lacunas e a gente espera resolver isso, fazendo, enfim, essas manifestações e dialogando com os comprometentes para que seja refeito o acordo ou seja corrigido. Os manifestantes vão sair às ruas de BH hoje às 14 horas em protesto referente aí aos 6 anos desse acontecimento. E quaisquer que sejam as reparações, nós sabemos que nada nunca vai ser suficiente para que esse dia caia no esquecimento. Eu volto com vocês.
Obrigada, Erlane. Olha, de fato, Brumadinho viu muito pouco do acordo de reparação sair do papel. A nossa equipe fez um levantamento na plataforma da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha este processo. Dos 27 projetos previstos e esperados pelos moradores da cidade, apenas 2 estão prontos. Outros 16 estão em andamento e 9 nem sequer começaram. Os projetos concluídos são Sala de Urgência e Estudos para Implantação do Programa Brumadinho Digital. A mineradora confirmou os números e informou que, além dos projetos que constam no acordo, fez outras entregas para a cidade, como reforma do teatro, construção de 5 creches e reforço no atendimento de saúde. Das 7 obras viárias regionais conduzidas pelo governo estadual, apenas uma está pronta. Escolhidas após audiências com a comunidade, essas obras são de pavimentação de trechos de estradas e uma ponte. O governo de Minas, que mediou este acordo, afirmou que mantém o compromisso com a fiscalização do cumprimento das medidas previstas e que a região de Brumadinho é prioridade. Ainda nesta edição, você vai ver mais informações sobre os 6 anos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O governo de Minas suspendeu concessão da Expresso Gardênia no sul do estado. Quem traz os detalhes é o repórter Newton Lopes. A Expresso Gardênia não vai mais operar as linhas de ônibus intermunicipais do sul de Minas. A concessão será transferida para 5 empresas: Viação Cerro, Santa Rita, Santa Cruz, Bonanza e Via Sul. As novas concessionárias vão assumir o transporte de passageiros entre 97 municípios da região a partir do próximo sábado, dia 25. A decisão de encerrar o contrato da Expresso Gardênia foi motivada por diversas reclamações dos usuários sobre atrasos e má conservação de veículos constatadas em fiscalizações realizadas entre os meses de abril e maio do ano passado. Em junho de 2024, os contratos da Gardênia foram suspensos e outras operadoras assumiram as linhas provisoriamente. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. E no próximo bloco você vai ver: Lula se reúne para discutir preços dos alimentos e familiares de vítimas e atingidos em Brumadinho clamam por justiça. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2025. As inscrições, que vão até o dia 28 de janeiro, são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para se inscrever na primeira edição do ano do ProUni, o Ministério da Educação explica que é necessário que o estudante tenha um ensino médio completo, participado de edições do Enem de 2023 ou 2024, tenha obtido média de 450 pontos e não tenha zerado a prova de redação do Enem. O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 4 de fevereiro. O presidente Lula deve se reunir hoje para discutir com os ministros formas de baixar o preço dos alimentos no país. O assunto veio à tona nesta semana, quando Lula afirmou em reunião ministerial que esta é a prioridade deste ano. A sugestão da Associação Brasileira de Supermercados é flexibilizar a validade de alimentos, permitindo que os mercados mantenham produtos nas prateleiras por mais tempo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende que a regulamentação de uma lei que permite a portabilidade dos vales refeições e alimentação vai ajudar a baratear o preço da comida. A taxa cobrada pela administradora dos cartões é de 1,5% a 3%. Haddad também garantiu que o programa de apoio educacional Pé de Meia não será interrompido. O Tribunal de Contas da União suspendeu nesta semana a execução de 6 bilhões de reais do programa. A decisão foi tomada por unanimidade.
Com investimento de cerca de 12 bilhões e 500 milhões de reais, o Pé de Meia dá uma mesada de R$ 200 por aluno durante o ano letivo, além de uma poupança de R$ 1.000 a quem for aprovado. O saque só pode ser feito ao final da conclusão do ensino médio. A decisão do TCU segue apontamento do Ministério Público, que alegou que os valores utilizados para crédito do programa estavam fora do orçamento. Voltamos a falar de Brumadinho. O repórter Leonardo Apolinário esteve na cidade e conversou com familiares das vítimas e atingidos que ainda buscam por justiça. Até hoje, nenhum responsável pela tragédia crime da Vale foi punido. Brumadinho nunca mais foi a mesma. Até parece uma cidade comum, como tantas outras. O comércio funcionando normalmente se soma ao vai e vem de pessoas no centro da cidade. Mas a realidade é outra, desde aquele 25 de janeiro de 2019. 12h28, momento exato que a estrutura da barragem da mina de Córrego do Feijão se rompeu, devastando tudo o que encontrou pela frente. O mar de lama arrastou casas, máquinas, animais e pessoas. 272 vidas foram perdidas. Com elas, histórias e sonhos. Até hoje, familiares das vítimas clamam por justiça. Há 72 meses, a Josiane convive com a falta da irmã Eliane Melo, que trabalhava na Vale. E a Eliana, Josiane, estava grávida de 5 meses da Maria Elisa, que dariam alegria para a família, não é? Como que está sendo tudo isso? Você também era funcionária, você dividia ali o dia a dia com a irmã. Sim, a nossa vida desde 2019, ela se transformou completamente. Hoje eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais a minha irmã, eu não tenho a esperança de uma vida nova que a Maria Elisa ia trazer, e a gente não teve tempo de viver o nosso luto. A gente teve que se unir com outros familiares das 271 vítimas para poder fazer essa luta por justiça, por memória, por encontro. Priscila Ellen Silva tinha 29 anos, era funcionária da mecânica da Vale e trabalhava na mineradora há 10 anos. Deixou a mãe, Dona Regina, que até hoje vive a dor da perda. A dor, ela não passa. A gente costuma dizer que 25 para nós é todos os dias. Às vezes, outras pessoas que não têm a dimensão daquilo que nós perdemos, elas dizem, nossa, mas já passou tanto tempo. Mas para nós é como se fosse ontem. Eu criei uma filha que eu sabia que era uma menina responsável, trabalhadora, que cuidava do direito das coisas, mas eu não sabia o ser humano que eu tinha criado. E eu fiquei sabendo isso ao longo do tempo, ao longo desses 5 anos, nessa caminhada de dor. A Josiane e a Dona Regina fazem parte da Avabrum, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão. São mães e pais, viúvas e viúvos, irmãs e irmãos, filhos e filhas de vítimas fatais do rompimento da barragem. Nós lutamos por encontro, por memória, por justiça, para a não repetição, porque não podemos aceitar que rompimentos igual a este venham acontecer novamente aqui em Minas Gerais. E lutamos também pelos direitos dos familiares. Em 2022, a mineradora Vale acertou com o governo de Minas, Defensoria Pública de Minas Gerais e os Ministérios Públicos Federal e Estadual um acordo de cerca de 37 bilhões de reais para a reparação dos danos ambientais e sociais decorrentes do rompimento da barragem. Para Silas Fialho, liderança dos atingidos de Brumadinho, o acordo não beneficia os atingidos. O Estado, junto com a Constituição de Justiça, fizeram um acordo bilionário com a Vale e distribuiu o dinheiro para toda a cidade de Minas Gerais e esqueceu de cuidar do principal, que é a cidade de Brumadinho, onde teve o rompimento. Dentro desses critérios hoje, eu como liderança, a gente luta também pela reparação, porque é um direito. Eu acho que Brumadinho hoje tem que ser uma das melhores cidades para se viver, depois de tanta dor e sofrimento causado por esse rompimento. Enquanto isso, 3 pessoas seguem desaparecidas. Maria de Lourdes Bueno, moradora do interior de São Paulo, que passava férias com a família em uma pousada. Natália de Oliveira Porto, que era estagiária da Vale. E Tiago Tadeu da Silva,
Trabalhava na mina de Sarzedo e foi transferido para Brumadinho 20 dias antes do rompimento da barragem. Passados 2.190 dias, o Corpo de Bombeiros continua com as buscas. São 3 famílias que ainda não tiveram, a oportunidade de dar um enterro digno, não vou dizer digno, porque eles saíram andando, eles saíram bem de casa e estão retornando através de segmentos corpóreos. A Vale, empresa de mineração responsável pela barragem de Brumadinho, informou que as medidas de reparação avançam consistentemente. Segundo a mineradora, foram pagos 75% dos 37 bilhões e 700 milhões de reais referentes ao acordo de reparação integral assinado em 2024. O dinheiro foi usado para pagar indenizações civis e trabalhistas dos atingidos, para reparação ambiental e para financiar o programa de turismo Brumadinho. A Vale acrescenta que tem investido na gestão de suas barragens e em projetos para mineração mais segura e sustentável. Juliana, ouvi atentamente a dona Regina, a Josiane e outros personagens. É muita dor. É um crime que marcou a nossa história, a história de Minas e do Brasil. Tudo que a Vale fizer é pouco ainda. E eu fico assustado quando eu vejo histórias pessoais que a Vale até hoje não tratou o lado humano dessas pessoas. Ela fala, fiz teatro, isso, aquilo. Foi lá cuidar dessas pessoas que estão desamparadas, como a Josiane relatou, que está desempregada, perdeu irmã e tudo isso. Cadê o lado humano? Cadê esse cuidado com aqueles que foram vítimas e os familiares? Acho que nem vai ter, né, Júnior? Isso não é função, da mineração, eles não têm essa menor preocupação. A gente vê o que está acontecendo com Minas Gerais em relação à mineração, sempre uma denúncia das comunidades, e é o que aquela senhora falou, as pessoas não têm a dimensão, só vão ter a dimensão quando sofrem isso de perto. E esse trabalho que essas mulheres fizeram, essa luta que elas têm feito, as mulheres da Vabrum, e deixar claro que amanhã está sendo inaugurado um memorial para as vítimas, que foi construído pela Vale, mas não vai ter a gestão dela, pela luta dessas mulheres, vai ser uma gestão dos familiares, e que todos os mineiros devemos fazer essa visita. Sim. É um memorial onde vão ser enterrados os restos mortais das vítimas, e é um lugar mesmo de meditação, é um lugar de reflexão, para a gente poder ter o mínimo de dimensão do que foi esse crime em Brumadinho, que a gente nunca pode esquecer. Que eles visitem um local para tentar entender um pouquinho disso. O Zoológico de Belo Horizonte completa 66 anos neste sábado com uma programação especial. As informações com o repórter Giovanni Rodrigues. O Zoológico de Belo Horizonte está em festa, pois amanhã, sábado, dia 25, vai completar 66 anos. Um dos pontos turísticos mais tradicionais da capital mineira abriga mais de 3.700 animais, com mais de 220 espécies, sendo 78% deles provenientes da fauna brasileira. E vamos entender mais sobre toda a programação, conversando com a diretora da Zoobotânica, Sandra Cunha. A gente vai disponibilizar várias atividades ao longo do dia, tá? Com início às 10 da manhã. Então teremos atividades na Casa de Répteis, teremos atividade na Praça das Aves, no Recinto dos Gorilas, no Recinto do Leão, no Lobo-Guará e também aqui no Recinto dos Elefantes. Essas atividades elas foram pensadas de maneira ao comportamento e dieta desses animais, no qual a gente vai oferecer presentes, afinal de contas, os homenageados serão os nossos animais. E isso para a população, para o público que nos visita, será sensacional, porque as crianças adoram ver a interação dos animais recebendo seus presentes. O Zoológico de Belo Horizonte, além de promover o cuidado dos animais, que agrega diferentes setores e profissionais especializados, realiza também durante todo o ano um importante trabalho de educação ambiental, com visitantes, escolas e instituições parceiras. O objetivo é que os diferentes públicos entendam um pouco mais sobre o funcionamento, sempre focado no bem-estar dos animais. E para você buscar mais informações sobre a programação do zoológico, é só entrar no site da Prefeitura de BH, pbh.gov.br, entrar na página de Parques Municipais e Zoobotânica.
O zoológico funciona de 8 horas da manhã às 4 da tarde. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Tiradentes recebe a partir desta sexta-feira a tradicional Mostra de Cinema. Esta é a 28ª edição. Até 1º de fevereiro serão exibidos 140 filmes que foram produzidos em 21 estados brasileiros. O público pode participar de pré-estreias, sessões especiais, debates e rodas de conversa. A TV Horizonte vai marcar presença e fazer a cobertura para o Rede Notícia e também na nossa programação. Não perca! Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar a sua mensagem ou vídeo, contribua com Rede Notícia. O nosso WhatsApp você já sabe, 31 99680 2910. Bom final de semana! Um final de semana especial, com muita bênção.